Fala galera do nosso canal, muito feliz em estar aqui de novo, jorra em meu coração, alegria quando comunico com vocês e confesso, é felicidade plena. Copa do Mundo chegando e o assunto do DD hoje é esse, Copa do Mundo. Eu vou apresentar algumas seleções para que a gente conheça e caso você tenha curiosidade de saber um pouco mais detalhado dessas seleções, eu, Danilo Dias, vou te apresentar algumas delas. E sabe com qual que eu vou começar, né? Panamá, seleção que veio ao Maracanã e tomou de 6-2 da nossa seleção brasileira, 6-2. Panamá que está na sua segunda participação em Copa do Mundo, né? Ela ficou na primeira fase lá em 2018, se não me engano. A classificação para essa Copa em 2026 veio com a campanha invicta no grupo A lá da CONCACAF. Ficaram com 3 vitórias e 3 empates em 6 jogos, conseguiram 12 dos 18 pontos. Eles têm o Ismael Dias, atualmente, que joga lá no Leão do México, tem 7 gols e 4 assistências com essa camisa da seleção panamenha. É um jogador muito bom que chamou atenção quando atuava lá na Universidade Católica do Equador, sendo artilheiro da Copa Sul-Americana. Eu me lembro dele fazendo gol, inclusive, e no ano passado, no ano de 2025. E querendo ou não, o Panamá está naquele grupo Inglaterra, Croácia e Gana, né? Um grupo complicado, grupo H. Eu vejo a Inglaterra muito forte, a Inglaterra com a seleção que chega brigando até para uma vaga entre as 4 melhores seleções. Eu vejo a Croácia calejada nas 2 últimas Copas. Em 2018 ficou ali na final contra a França, 2022 ficou na semifinal contra a Argentina. Então, assim, Panamá chega num grupo complicado e também tem uma seleção africana como é a seleção de Gana. E assim, eu vejo a seleção panamenha, pelo que me apresentou no primeiro tempo. O segundo tempo teve muitas mexidas, tanto de um lado quanto do outro, mas o que me apresentou e o que eu pude ver da seleção panamenha é com a seleção que, mesmo seu treinador estando lá desde 2020, ou seja, já é um longo período, um longo tempo, que é onde ele conseguiu e consegue imprimir as suas táticas, as suas nuances de performance, de modelo de jogo, de bola parada, de posicionamento, de linha alta ou linha baixa de pressão. Então, assim, mesmo ele estando já a esse longo tempo, o que me transpareceu na primeira parte foi um time aguerrido, um time que sabe se posicionar dentro de campo, um time que tem tática, né? Você vê que as linhas bem construídas, espalhadas dentro do campo, deu um certo trabalho para o Brasil no primeiro tempo, além do gol que fez, outras ganhando profundidade no campo, procurando jogar. Então, assim, não existe seleção mais boba. É fato que eu quero analisar os 45 primeiros minutos, que é aquela seleção titular que vai a campo, né? Pelo menos da seleção panamenha, o Waterman, o Dias e outro Murídio, outros jogadores que ali performaram bem dessa seleção vermelho. É verdade que o Panamá perde o primeiro tempo para o Brasil por 2-1, mas os gols foram um chute de longa distância, com 1 minuto de jogo, e ele depois faz o gol de falta, equilibrando o jogo, inclusive, contra a seleção brasileira, e aí toma o gol ali, que uma jogada individual do Vini, uma cabeçada do Casemiro, mas fecha 2-1, trazendo um pouco de dificuldade para o Brasil. Não sei se segundo tempo conseguiria manter esse nível de atuação, esse nível tático, assim, dentro do campo. Mas a verdade é que Copa do Mundo ela é muito camisa, né? Muita tradição. Então, assim, você vê jogadores panamenhos tirando foto com o Neymar, você vê jogadores panamenhos idolatrando certos jogadores do Brasil, pedindo camisa, quase dentro do jogo, né? Acabando o jogo, eles preocupados em trocar a camisa, jogando no Maracanã, tirando foto. Então, foi mais um momento, assim, de desfrutar de jogar contra a seleção. E na Copa do Mundo eu vejo que vai ser igual. Não que eles vão lá passear, mas eles vão mais para festa, né? Eles não têm a pressão de ser campeão do mundo, que com a seleção panamenha, com devido respeito, vai buscar um título de Copa do Mundo. Não carrega a pressão que o Inglaterra, que um Brasil, que uma França entra na competição, de fato, para buscar o título, tão sonhado título. O Brasil o Hexa, a Espanha o bicampeonato, a França o tricampeonato. Então, assim, são seleções que entram mais pressionadas, digamos assim, do que uma seleção panamenha. Hoje eu trouxe um parâmetro para você do Panamá e também nesse mesmo vídeo, vamos falar do Iraque? O Iraque foi outra seleção que eu estudei para trazer para vocês nesse material e quero que vocês fiquem ligados, porque o Iraque também está na sua segunda participação em Copa do Mundo. O Iraque disputou no México em 1986, foi em 86, e agora se classificou numa das tarefas mais complicadas. Ela ficou em terceiro lugar no grupo B, lá das eliminatórias da Ásia, atrás da Coreia do Sul e também da Jordânia, que classificaram e garantiram vaga. Ela foi para a repescagem asiática, ganhou da Indonésia e empatou com a Arábia Saudita, mas mesmo assim ficou atrás dos sauditas no saldo de gols. Olha só, ela empatou, venceu a Indonésia, empatou com a Arábia e mesmo assim ficou atrás da Arábia Saudita, que também foi para a Copa do Mundo com o saldo de gols. Aí, o que ele fez? Teve um jogo extra diante dos Emirados Árabes Unidos, que, querendo ou não, é uma seleção forte também, para definir quem seria a seleção asiática na repescagem do Mundial. Vai enfrentar o Emirados Árabes Unidos e já vai para a Copa? Negativo. Era para ver quem vencesse e iria para a repescagem intercontinental, aquela repescagem mundial. Ele ganha dos Emirados Árabes Unidos,
vai para essa repescagem, e aí ele pega a Bolívia, quem não se lembra, né? Ele bate a Bolívia por 2-1, aí sim ele garantiu a vaga na Copa. Não foi fácil essa trajetória do Iraque entrar na Copa do Mundo, ficou atrás aí da Coreia do Sul, ficou atrás da Jordânia, empatou com a Arábia, ganhou da Indonésia, mesmo assim perdeu no saldo, foi para mais um jogo, qualify contra Emirados, bateu nele, bateu a Bolívia, para chegar enfim à Copa do Mundo. Ufa! Depois de tanta coisa, né? Destaques por lá tem Aymen Hussein, ele que tem 32 gols pela seleção iraquiana, é o cara. Ele faz gol de qualquer jeito, inclusive foi o herói da classificação, foi dele que marcou o gol da vitória diante da Bolívia, quem não se lembra, aquele gol do Aymen Hussein, ele que garantiu, foi uma festa danada lá para os iraquianos, e o Iraque caiu no grupo I, um grupo extremamente complicado, onde tem a França, Senegal, Noruega e também a seleção iraquiana. Noruega que fez um amistoso contra a Suécia, um amistoso de altíssimo nível, bom nível tático, a Noruega que joga em casa muito bem, depois eu vou trazer mais sobre a seleção norueguesa que está de volta à Copa do Mundo. Para mim, é uma das favoritas a ficar em segundo ou terceiro nesse grupo e garantir vaga na próxima fase também. França são os atuais duas finais consecutivas de Copa do Mundo, para mim vai passar facilmente nesse grupo, e também Senegal, que é sempre forte, uma seleção africana que chega aí com o título da CAN. O Iraque, mesmo em meio a essa dificuldade danada para classificar para a Copa, cai ainda no grupo I, um grupo extremamente complicado. A seleção iraquiana, aí Danilo, só tem o Aymen Hussein? De fato é um cara que tem 32 gols com a seleção iraquiana, um cara que entrega números, um cara que entrega perfume, ele entrega uma certa qualidade refinada a mais do que os seus demais. A verdade é que a classificação asiática, ela antes não tinha essa possibilidade do Iraque ter essa chance de ir, eram 1 ou 2 vagas, como sempre a Arábia Saudita ia, você vê que a Jordânia também garantiu essa vaga, né, e depois ela foi por repescagem ainda, né, batendo a Indonésia, igualando com a Arábia Saudita em saldo de gols, mas mesmo assim não foi. Então assim, devido a essa amplitude de seleções, o Iraque conseguiu de fato essa vaga. Mas a verdade é que os próprios iraquianos, eu li uma entrevista de um tabloide europeu falando de algumas seleções, e ele cita o Iraque como uma das seleções que vai ser doadoras de pontos, né? Eles até citam aquelas seleções que certamente vai ter a pior participação em Copas do Mundo, não vai somar nenhum ponto, e eles trazem o Iraque como uma dessas seleções. Eu não vejo o Iraque trazendo tantas dificuldades assim para seleções como França, Senegal e também a Noruega. Vai ter dificuldade? Vai, porque hoje não tem ninguém mais bobo, né? Hoje no futebol, táticas, vídeos, planejamento táticos. Então a seleção iraquiana com Aymen Hussein, que é um cara mexido, é um cara que desenvolve bem ali na linha ofensiva da seleção iraquiana, pode trazer dificuldades sim para essas seleções, mas não vejo o Iraque somando sequer um ponto nesse grupo, temos que ser realistas, assim como também a seleção panamenha, que eu acabei de falar para vocês, no grupo H, com Inglaterra, Croácia e Gana. Fechou? Esse foi um vídeo sobre um parâmetro dessas duas seleções, Panamá e Iraque, e depois eu vou trazer também sobre Curaçao, sobre República Democrática do Congo, como que ela foi, como que ela, naquela Copa que ela participou chamando Zaire, e agora República Democrática do Congo. Como assim, Danilo? Isso é pauta para o próximo vídeo, e eu vou trazer tudo da Copa do Mundo aqui para você, essas curiosidades que me chamaram a atenção. Valeu? Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, compartilhe o vídeo e deixe o like, que é importante para o Dedê. Tchau!